Olá, muito boa noite para todos. Começamos hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Petrópolis. A gente vai falar sobre diversos temas que serão sorteados junto com o pré-candidato. Hoje a gente recebe Ramon Melo, que é pré-candidato a prefeito de Petrópolis pelo partido Avante. Muito obrigada, Ramon Melo, pela participação. Uma boa noite. Eu que agradeço você, Alissa, e um cumprimento especial a todos os teus telespectadores. O Ramon Melo é advogado, hoje assessor jurídico na Alerj. Ele é casado, tem um filho, é petropolitano, militante desde 2000. Já foi também pré-candidato a prefeito, mas não seguiu na época pelo PSDB. Também já foi candidato a vereador. E essa, então, é a primeira vez que o senhor acredita que vai seguir como pré-candidato a prefeito de Petrópolis? Essa, sem dúvida nenhuma, é a eleição que eu sempre sonhei em disputar. E também só serei candidato porque eu costumo dizer que não dormi e acordei querendo ser candidato. Eu estou preparado para ser prefeito, mediante o desafio que é governar Petrópolis, e espero muito rapidamente chegar à eleição para a gente poder discutir profundamente os temas da cidade e colocar na mesa as ideias e propostas de todos os candidatos, e eu estou pronto para esse desafio. Hoje a gente começa então falando sobre diversos temas, né? Conforme o nosso tempo de entrevista, a gente começa então pelo primeiro sorteio. Vou pedir por favor para o senhor escolher um dos papeizinhos. A gente vai mostrar aqui então qual o primeiro tema que nós vamos conversar a respeito, e é cultura. Cultura, então, o primeiro tema que nós vamos conversar com o pré-candidato Ramon Melo. Ramon Melo, temos que melhorar quando a gente fala em cultura em município de Petrópolis? Olha, não há dúvida nenhuma, né? O que a gente verifica hoje em Petrópolis é exatamente um grande distanciamento do poder público com a área cultural, né? A gente não tem uma programação anual, a gente não tem sequer a valorização dos nossos artistas locais, até a audácia de não cumprir compromissos. O que a gente verificou aí nos últimos anos é a falta de pagamento de artistas locais que se apresentaram na Bauer Fest, no Natal Imperial. O desafio que nós vamos enfrentar a partir de 2021 é muito grande, seja pela pandemia, né, que vai deixar, né, uma herança muito ruim, seja pelo atual governo também, que não faz uma gestão eficiente, de qualidade. E aí nós vamos ter um compromisso grande de honrar o nosso orçamento, inclusive. Caberá ao próximo prefeito, né, ter a criatividade necessária para poder estabelecer essas relações, principalmente com o nosso povo da cultura. Eu gosto muito de Castro Alves. Castro Alves nos ensinou que a praça é do povo. E o que nós vamos fazer na cultura de Petrópolis, principalmente para os petropolitanos, é a atividade de lazer através da cultura. Não só no nosso centro histórico, mas fundamentalmente nas nossas comunidades, estabelecendo essa parceria, né, com os nossos artistas locais, levando entretenimento tão ausente, né, nas regiões dos distritos, nas comunidades do Quitandinha, do Bingen, sendo verdadeiro e, repito, cumprindo com os compromissos. Na forma mais macro, né, a gente precisa de aproveitar os nossos instrumentos públicos, o nosso teatro municipal, ter uma agenda verdadeira anual, recorrente, né, para que a gente possa fazer de Petrópolis um celeiro dessas atividades culturais que, repito, se perdeu ao longo do tempo. O Teatro Dom Pedro, inclusive, está passando por reforma, né? Nunca se viu uma grande reforma como essa desde que ele foi inaugurado. Exatamente por conta disso, a gente não está vendo até esses eventos, né, no Teatro Municipal, além da pandemia. A pandemia prejudicou, mas olha só, a pandemia começou em março, né? A gente tem um governo que termina agora em 31 de dezembro. E esse histórico que eu dei aqui não sou eu que estou dizendo. É só entrar no Facebook dos artistas locais, né, que tem um monte de pendência da prefeitura com essa gente toda, que precisa ser respeitada. Então essa é uma questão seríssima que o meu exemplo de vida, do ponto de vista da honradez, do caráter, dos compromissos assumidos, nós vamos honrar. E aí, nessa questão cultural, né, a gente fazer uma grande programação para a cidade. O Teatro Municipal é um,
Nós temos hoje um problema seríssimo no Palácio de Cristal, que tem uma obra embargada também, né? O Palácio de Cristal não pode ser apenas, né, o atrativo no período da Bauerfest. Lá tem um ambiente extremamente interessante para a gente ter atividades constantes naquele local. E eu quero dar uma palavra especial para o nosso povo das comunidades. Nós vamos levar entretenimento e atividades culturais para essas regiões, aproveitar as praças públicas, Praça de Nogueira, Praça de Correias, a praça lá da Castelânia, de todas essas regiões com esse tipo de coisa, até porque é algo constitucional. O direito ao lazer está na Constituição, é direito do cidadão e que a gente vai precisar, a partir de 1º de janeiro, ter um incentivo muito forte nessa área, estabelecendo realmente essa relação de maior credibilidade entre governo e esses entes que fazem exatamente as atividades culturais na nossa cidade. E como que isso pode ser melhorado? Olha, a gente tem muito. Primeiro, essa questão do prefeito. O prefeito precisa de ter autoridade moral, credibilidade, né? Honradez, olhar nos olhos das pessoas, né? Andar de cabeça erguida. Essa é a primeira questão, e aí não é só na área cultural, não. Em todas as áreas da administração. O segundo é que a gente tem, apesar de um orçamento deficitário, poder de investimento muito pequeno, mas a gente já tem alocações de verbas orçamentárias para a área da cultura e para a área do turismo também, que neste governo está conjugada. Então a gente precisa otimizar esses recursos, estabelecer diálogo. Eu não vou me isolar, né? A gente falava aqui nos bastidores, qual é a tua posição em relação à questão ideológica? Eu vou estabelecer diálogo com todos os deputados federais, por exemplo, que têm relações com a nossa cidade, com os deputados estaduais, com a nossa Câmara de Vereadores. Eu vou ser um candidato no futuro que não vai ser do presidente da República ou do PT, muito pelo contrário, eu vou ser um candidato de Petrópolis, dos petropolitanos, e isso vai me dar autoridade para a gente poder se relacionar e buscar linhas de investimentos, né, que há muitas nesse país, mas mediante a falta de articulação de governos, não são aproveitadas para o incremento da cultura, para qualquer incentivo em outra área da administração. Nós vamos ter condições de fazer isso. A gente vai aproveitar então agora, vamos sortear o segundo tema desta noite. Por favor. Está aqui o segundo tema desta noite que nós vamos abordar aqui. Olha, um assunto bem próximo. Olha. Turismo. Turismo, então, pré-candidato Ramon Melo, o senhor falou em cultura e falou em associação da cultura com o turismo. Como a gente pode melhorar o turismo na cidade? Primeiro, qual a atual situação na sua visão do turismo na cidade? Primeiro, não há dúvida nenhuma que a gente precisa de uma organização em relação ao nosso turismo. O turista não pode mais, aqui em Petrópolis, visitar a nossa cidade e receber como lembrança uma multa de trânsito, né? Ele precisa de vir aqui, a gente tem uma estratégia no sentido de prendê-lo para que ele fique mais tempo aqui, com a integração que nós vamos fazer com todas as áreas do turismo, né? Você pode observar, principalmente você que está em casa, que o turista que vem a Petrópolis, por exemplo, ao centro histórico, ele fica por aqui, permeia pelo centro histórico, talvez dá uma passadinha na Rua Teresa, mas ele não, por exemplo, participa no nosso polo gastronômico no Valparaíso. O turista do centro histórico ou o turista de Itaipava não faz essa transição estando lá e vindo para cá ou vice-versa. A gente precisa de fazer uma integração mais ampla do turismo. Pegar o turismo ecológico, o turismo rural lá do nosso Brejal, fortalecendo a agricultura orgânica, né? O nosso turismo ecológico do Bonfim, do Vale das Videiras, de Secretário. Essa é uma estratégia, né, que a gente tem que fazer de integração para que o turista que vem aqui ele possa ficar mais tempo e gastar mais dinheiro, tendo principalmente uma cidade mais organizada que acolhe o turista. Repito, não é com uma multa de trânsito, ele tem que levar daqui de Petrópolis as melhores lembranças. Nós estamos na era da tecnologia
Não vamos aqui inventar roda. Você vai a Campos do Jordão, por exemplo, você entra no pórtico da cidade, automaticamente você recebe no teu celular uma notificação de um aplicativo onde você baixa e ali você consegue verificar todas as possibilidades de turismo para você fazer. É o que nós temos que ter aqui na cidade, no nosso pórtico do Quitandinha, no Bing, em Bom Sucesso, ou até mesmo quem está vindo daquela região das Minas Gerais, entrando pela Posse, entrando em Pedro do Rio, né? Nós temos aqui, eu lembrei de Pedro do Rio, o polo cervejeiro, né? Muito mal aproveitado nessa cidade. Então nós vamos fazer uma gestão que vamos integrar totalmente o turismo, fazendo com que ele fique aqui e tenha as melhores lembranças e referências da cidade. Um ponto que envolve muito o turismo, e a gente já está lutando, essa semana mesmo eu fiz uma live com uma deputada federal do meu partido, do Avante, que é de Minas. E demandei a ela uma questão que é muito cara aos petropolitanos, que é a nova subida da serra. A gente não pode mais admitir, né, que a Concer faça o que está fazendo, porque aí a oportunidade com ela foi nesse sentido, porque não é um prejuízo apenas para os petropolitanos, é para quem trafega aqui na Rio Juiz de Fora. A gente não pode mais ter a Concer administrando a 040 da forma que está fazendo. Pedágio caro, via toda esburacada e o nosso acesso sempre muito ruim. Isso afasta o turista para cá. Nós vamos ter autoridade para cobrar e exigir para que as nossas demandas tão necessárias, tão urgentes, tão antigas, sejam resolvidas. Esse é um compromisso que dá para a gente assumir porque há possibilidade de se viabilizar e o governo federal está aí na pauta as novas concessões. Então, para mim está muito clara a questão do turismo. Ou a gente acolhe, dá possibilidade do turista vir para cá e ter na nossa cidade um ambiente muito favorável, ou então essa atividade econômica tão importante para a cidade não vai ter a utilização integral que a gente imagina. Hoje Petrópolis tem classificação como A pelo Ministério do Turismo, é a melhor classificação e também foi destaque no ranking, né, das 100 melhores cidades, né, como destino em todo o mundo. Então é uma cidade que tem bastante potencial. Muito, muito, muito. A gente observa isso. Nós que somos apaixonados pela cidade, sabemos exatamente o que essa cidade pode oferecer para toda essa gente que vem de fora e quer aqui explorar. O que eu digo é exatamente isso, né? A gente pode avançar e muito, avançar com organização, avançar com integração, avançar com facilidade, ajudando o setor hoteleiro, né, que vai viver uma crise pós-pandemia, já está vivendo uma crise pós-pandemia muito grande, né, fazendo com que a gente resolva o problema de mobilidade urbana nessa cidade também, que está envolvendo o turismo, envolve o turismo, né? Não dá para o cidadão vir para cá e ficar parado no trânsito, é o que eu digo. Quem está em Itaipava não vem para o centro, vai enfrentar toda a União Indústria cheia de gargalos, ou vai vir por dentro do Quissamã, ou daqui para ir para aquela região. Então, esse é um grande desafio que nós estamos prontos para enfrentar. Pré-candidato, vamos fazer mais um sorteio, falar de mais um tema aqui. E o tema escolhido agora vamos abrir aqui, olha. Então, pré-candidato, Ramon Melo, saúde, então é o próximo tema. Quando a gente fala em saúde, para o senhor, a saúde, ela é bem vista aqui em Petrópolis ou mal vista? Nós temos mais um grande desafio no próximo governo em relação à saúde pública. Eu falo com muita propriedade, porque eu sou usuário do sistema público de saúde, e não sou um usuário agora, recentemente, não. Do SUS? Do SUS, né? Eu, dizia um velho político, eu venho de longe, né? Eu, ainda muito pequeno, saía do Caetitu, ali em Correias, e ia de bicicleta para o Alcides Carneiro, na madrugada, pegar número para minha mãe, ir no angiologista. Então, a gente conhece bem, né, a realidade do petropolitano. Eu não tenho dúvida alguma que a questão de saúde é gestão. Nós temos na saúde o segundo orçamento em quantidade de dinheiro disponível para aplicar nesta área. Nós agora, antes da pandemia, eu sou advogado, você me apresentou aqui no início, eu, por exemplo, fiz muitas, não foram poucas, muitas ações de petropolitanos que precisam de uma internação, de um exame, que até antes da pandemia isso estava muito em evidência, porque nós não temos problemas de porta de entrada. Eu, por exemplo,
sei criticar, mas sei reconhecer. Acho que a UPA de Itaipava foi um avanço nessa administração. Agora, o problema da saúde, neste quesito, não é a porta de entrada, não é a urgência, a UPA de Itaipava, a UPA de Cascatinha, Centro, Nelson de Saerto, Alto da Serra. É o pós, é a internação, é a ressonância, é a mamografia, é tudo aquilo, é a prótese, é tudo aquilo que a gente precisa depois desse estágio, né? É a bolsinha de colostomia que está faltando aqui no centro de saúde. Essa informação agora é dessa semana, não tem bolsa suficiente para as pessoas que precisam. A gente tem que, evidentemente, atacar o problema da saúde nesse sentido. Com a abertura de novos leitos, eu espero que a gente vai ter uma rede maior no sentido de poder atender toda a nossa gente. Nós temos uma outra questão, relação, mais uma vez, de credibilidade da prefeitura com os hospitais conveniados, honrar compromissos, né? A partir do instante que você faz um convênio, você tem que dar, né, o pagamento que foi combinado com os hospitais. Nós vimos uma crise recente da prefeitura com hospitais da nossa cidade. Nós vamos informatizar a saúde dessa cidade, nós vamos criar o prontuário eletrônico para o cidadão que é atendido no Alcides Carneiro e depois vai ser atendido no PSF do seu bairro, aquilo ali já esteja interligado para que otimize, né, até os próprios recursos públicos e facilite o acesso do médico e do próprio cidadão que está sendo lá atendido no seu histórico. Informatizar a rede pública de saúde é uma das questões que também nós vamos colocar em prática. O prontuário eletrônico ele já existe, né, nas unidades básicas de saúde aqui em Petrópolis. Mas não é interligado. A gente precisa de interligar toda essa rede de saúde para facilitar. E a gente está em 2021. Isso já era para ter acontecido há muito tempo. Vovó viu a uva. Se a gente não tiver dessa maneira, interligado, porque o cidadão que na unidade básica é atendido, mas no postinho de saúde lá do Brejal, por exemplo, que sai de lá para ter uma consulta de especialidade no Alcides Carneiro, a gente perde muito tempo, perde muita coisa, repete-se exames. E hoje nós temos uma demanda muito grande por causa da pandemia. Nós temos a questão da própria telemedicina, que poderia sim ser utilizada em situações como essa que nós estamos vivendo agora. Sem a informatização da saúde, nós vamos ainda rastejar para chegar no momento mais favorável para a administração, mas fundamentalmente para quem está na ponta, que é o cidadão. Até pensando em pós-pandemia, pré-candidato, provavelmente a gente deve ter aí, né, no futuro, até um futuro breve, muita gente aguardando por cirurgias eletivas, até porque por uma ordem, né, até um pedido do próprio Ministério da Saúde, as cirurgias eletivas, né, foram suspensas, então por um bom tempo a gente tem pelo menos aí 4 meses de suspensão. Então, como lidar então com essa fila que provavelmente teremos, né, para cirurgias eletivas, por exemplo? O pós-pandemia vai ser um desafio não só na saúde, como você registrou aqui, mas em todas as áreas da administração. Educação, fundamentalmente. Mas é o que eu disse em relação à questão das nossas redes conveniadas. Nós vamos ter que fazer aqui mutirões, que já vimos em alguns momentos, inclusive nessa gestão, mas que nós vamos ter que dar efetividade para essas cirurgias, muitas inclusive antes da pandemia, que não eram realizadas. É por isso que eu digo e repito em relação à nossa compreensão da importância da rede conveniada no nosso sistema público de saúde municipal. Essa relação tem que ser segura, tem que ser, né, correta dos dois lados. Não pode, de maneira nenhuma, tergiversar, né, como aconteceu em determinado momento aqui nessa cidade. Então nós vamos utilizar muito, vamos reestruturar o Hospital Alcides Carneiro, que tem avanços nos últimos anos, mas que precisa de um olhar mais generoso, inclusive do ponto de vista de atendimento e de acolhimento dos petropolitanos. É o nosso principal hospital na nossa cidade, e lá um celeiro de oportunidades no sentido de a gente fazer essa travessia, né? E os nossos outros equipamentos públicos. Eu tenho dito que nós não vamos reinventar a roda, nem inventar a roda. Primeiro passo na administração, e aí não é só na saúde, não, é botar para funcionar o que já existe. Nós não vamos ter condições de vender sonhos que nós não vamos realizar. Então, esse é o grande desafio, a gente também reorganizar toda a nossa rede pública de saúde para botar para funcionar.
Pré-candidato, vamos então ao próximo tema, já é o quarto tema desta noite. Por favor, escolha um papelzinho. A gente lembrando, né, para quem chegou agora, estamos fazendo sorteio, né, sobre os temas que serão abordados aqui. E o próximo tema, então, candidato, é segurança pública. Ramon Melo, como está a segurança pública do município e como ela pode ser melhorada? A questão da segurança pública ser competência do Estado, do governo do Estado, vou chamar a responsabilidade para a gestão nesse sentido. Eu vou liderar, respeitando, claro, repito, a competência, mas eu vou liderar um grande plano estratégico de segurança pública, fundamentalmente preventiva nessa cidade. Nós vamos chamar a 105, a 106, o 26º Batalhão de Polícia Militar, o próprio 32, nosso 32º Batalhão de Infantaria Motorizada e a nossa Guarda Civil. E nada melhor do que um prefeito que conhece as comunidades, que conhece a nossa realidade, né? Que circula com muita tranquilidade aqui em todas as regiões, de Rio Bonito até os Duques, né? Para a gente poder dar uma organização nessa questão de segurança pública, de aproximar o governo e aproximar essas instituições também das nossas comunidades. O que a gente vê é um abandono total, uma desordem generalizada, principalmente nas nossas comunidades. Nós vamos atacar de frente esses problemas. Nós temos ali não só um desafio de segurança pública, mas um desafio social. Por isso que eu quero, com muita humildade, chamar essas instituições para a gente fazer um grande plano estratégico, para a gente poder estar nas comunidades mais carentes e ter essa atividade de segurança preventiva e na questão social. Do ponto de vista, né, até da própria crítica política, eu não acho que segurança pública, né, que nem foi feito aí nos últimos tempos, é fechar, por exemplo, a rua 13 de Maio, dar um toque de recolher. Nós voltamos ao nosso primeiro tema, a questão do lazer, né? Acho que a gente tem que ter, de fato, a presença efetiva das forças de segurança para coibir, de fato, a criminalidade. Né? Nessa cidade, eu como sou um jurista, né, eu vou defender a legalidade. Está dentro da lei, ok. Não está, nós vamos ter os mecanismos jurídicos para poder coibir esse tipo de atividade, né? Mas não fazer isso, não prejudicar o nosso comércio, não prejudicar aquele cidadão, jovem ou qualquer pessoa que quer ir na 13 de Maio ou em qualquer outra região da nossa cidade. Vamos então ao nosso quinto e acredito que último tema, né? Nosso tempo já está chegando ao fim. Por favor. Então, o último tema desta entrevista: igualdade de gênero. Ramon Melo, o que a gente pode dizer sobre igualdade de gênero aqui em Petrópolis? A gente vê, inclusive, alguns casos de violência, né? Muitas das vítimas são transexuais, por exemplo, ou homossexuais. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Quando a gente fala em igualdade de gênero aqui na cidade imperial? Olha, é um tema fundamental que me toca muito, porque a gente está tratando de igualdade de gênero, a gente trata de ser humano. E nada melhor do que a gente ter na figura do prefeito alguém que dê a demonstração clara de respeito ao próximo, de respeito, inclusive, às diferenças. E é isso que nós vamos propagar aqui nessa cidade. Nós temos, de uma vez por todas, entender que é importante respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? E nós vamos ter aqui nessa cidade, né, o que falta, que eu sinto bastante ausência, políticas públicas, né, de proteção do cidadão e do indivíduo que tem a sua escolha da forma autônoma como quer que seja feita. Por isso que eu digo em relação, inclusive, à questão da própria segurança pública, né? A segurança preventiva, de conscientização, para que a gente possa, né, respeitar o petropolitano ou a petropolitana na sua inteireza, independente de opção sexual ou de qualquer questão nesse sentido. O que a gente imagina, e aí não é só em Petrópolis, é no país, né, como um todo, né, é que de fato a gente, né, consiga respeitar as diferenças e nós, no governo, termos políticas públicas de valorização, de conscientização, de respeito aos direitos civis de cada um.
eu repito, quero ser um prefeito exemplo e defensor de todos os petropolitanos. Essa vai ser a tônica de um governo que vai ser para todos. Quais políticas públicas, por exemplo, a gente Muitas políticas públicas, a gente precisa de ter aqui centro de referência nesse sentido de poder orientar, né, as pessoas, né, de poder ter na questão da segurança pública também, né, a questão da diversidade, né, não pode a gente achar que um cidadão, por causa da sua escolha, ele é um diferente, ele não é um diferente, né, ele é um igual, como todos nós. Não é um tom que eu quero dar na campanha, mas eu costumo dizer muito sobre a questão do próprio cristianismo. Eu sou cristão. E por ser cristão, eu tenho uma máxima. Sou católico e acho que, inclusive, não deveria nem ter 10 mandamentos. Eu, por exemplo, acho que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo. Esse que é o tom que a gente tem que dar. Políticas públicas no sentido de se respeitar as pessoas, de campanhas, de valorização do ser humano, de respeito às diferenças, né? De que a gente possa ter ambientes de convivência. Eu tenho muitas relações com pessoas, né, que optaram em ter um outro tipo de gênero. E qual é o problema disso? É por isso que eu estou te dizendo. A gente tem que ter a informação, a valorização do ser humano, respeitando as diferenças. Se nós tivermos isso, e aí o papel da política pública, que é a tua pergunta com muita objetividade, para não fugir do tema, né, é no sentido de que a gente tenha nas redes de saúde, campanhas neste sentido, né, que a gente possa, inclusive, nas próprias escolas, não tratando de ideologia de gênero, mas de respeito ao próximo, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho. Essa é a política pública que nós vamos poder fazer e, ao mesmo tempo, acolher as pessoas respeitando o ser humano. É importante, né, a gente falar sobre esse tema, inclusive, né, até pela questão do próprio partido centro e até pelo senhor, né, ser caracterizado por centro de direita mais conservador. A gente termina, então, aqui a nossa entrevista. Muito obrigada pela participação. É a TVI nas eleições 2020.